esse seria o tipo de vídeo que eu iria gostar muito de assistir na época que eu era adolescente. São alguns conselhos que eu daria para mim mesmo, né? Se eu pudesse gravar um vídeo para mim do passado. Eu vou citar aqui alguns hábitos que eu me arrependo de não ter começado antes. O primeiro hábito que eu me arrependo de não ter começado antes seria a preocupação com a aparência. Eu lembro uma situação que eu passei na época que eu era adolescente, quando eu ainda estudava, nas férias, quando a gente tinha terminado o ano. E é um tempo que você fica afastado dos amigos, né? E aí eu lembro que uma vez a gente viajou, ficou um mês fora. Depois que eu voltei, eu reencontrei meus amigos da época. E aí um dos meus colegas, que nesse caso estavam eu e dois amigos e uma amiga. Eu lembro que ela olhou pra mim de cima a baixo, velho, da ponta do meu pé até a minha cabeça e tipo, poxa, Alisson foi o único que não mudou. Todos, tudo arrumadinho, cabelo cortado, bem vestido, perfumado, e eu daquela mesma forma de sempre, porque eu não me importava nem um pouco com minha aparência. Eu era do tipo de cara que usava o que tinha, sacou? Usava a primeira roupa que tinha no guarda-roupa e que inclusive eram todas horríveis. Eu lembro que nesse dia eu tava com um short, aqueles shorts de praia tactel vermelho, com umas listras brancas e uns desenhos pretos, horrível, muito horrível, uma sandália havaiana, que nem era havaiana na verdade, era aquelas sandálias que a gente comprava no camelô de R$ 5, que era isopor puro, que era vermelha com uma correia preta. E eu tava com uma camisa vermelha com um monte de bolinha branca, cara. Nossa, o cabelo, a cabeça enorme, o cabelo gigantesco. Todo mal vestido, nem perfume eu usava nessa época, eu andava todo, toda à toa. E não que esse seria um tipo de coisa que eu me arrependeria por essa situação em si, pelo fato de me importar com a opinião das pessoas, mas pelo que a minha imagem transmite e eu não tinha nem um pouco de noção. Eu não tinha noção do poder da vestimenta, do poder da impressão, né, da imagem que você passa. Porque influencia em tudo, cara. Na forma com que as pessoas vão te ver, da forma com que as pessoas vão te tratar, seja numa entrevista de emprego, um encontro, uma conversa comum na rua. E muda muita coisa. Você passa muito mais confiança, passa muito mais credibilidade. Quando você está bem vestido, você é mais confiante de si mesmo. Você é mais pulso firme nas coisas com que você fala e com que você acredita. Pode parecer não, mas é muito assim, é muito real isso. Até a forma com que você anda é diferente. Porque você está muito seguro de si, você, não, estou bem vestido, estou com uma roupa bacana, uma roupa confortável. A sua forma de andar é muito mais natural do que uma roupa, sei lá, apertada demais, uma roupa folgada demais, ou quando você está se vestindo, está se sentindo feio mesmo, né? Porque a sua autoestima, cara, a sua autoestima ela vai contar muito e vai dizer muito na forma com que você vai se comportar. Então, esse com certeza seria uma das coisas que eu me arrependo de ter começado antes, né? De um hábito de me vestir melhor, ver uma forma que um cabelo encaixe melhor no meu rosto, roupas que se adequem ao meu estilo e se adequem à forma com que eu quero que as pessoas me enxerguem. Vocês vão concordar que se vocês fossem atendidos por um médico com uma sandália, por exemplo, vestido com essa mesma roupa que eu estava usando antes, um short de praia nas cores vermelho com uns rajado branco e preto, com essa mesma sandália vermelha com a correia preta e essa camisa horrível, regata, toda vermelha com as bolinhas brancas, eu tenho certeza absoluta que todos vocês que fossem atendidos por esse médico em um consultório ia parar para pensar do tipo, ou será que esse cara sabe mesmo o que está fazendo? Será que esse rapaz é qualificado ou estudado? Não é uma pessoa comum na rua que simplesmente está lá fingindo ser um médico?
muito diferente do que um rapaz com cabelo cortado, um jaleco branco, ou, enfim, um advogado, enfim, até qualquer outra profissão, qualquer outra situação do dia a dia que faria com que as pessoas fossem te enxergar com mais credibilidade e mais autoridade. O segundo hábito que eu me arrependo de não ter começado antes seria o hábito de praticar exercícios físicos. Eu sempre fui um cara muito magro, extremamente magro, não magro no sentido normal, magro no sentido muito magro, parecia uma talisca, velho. Não que eu seja forte hoje, né, mas tô muito melhor do que como era antes. Eu era muito magro. Eu tenho 1,81 de altura e com a minha juventude toda, até os meus 18 anos, eu cheguei a pesar 55 quilos. Então a minha postura era toda torta, porque eu não tinha nem um pouco de músculo para poder deixar o meu corpo mais ereto. E a musculação traz isso, né? Quando você tem um pouco mais de músculo, sua postura muda, a forma com que você anda muda, a forma com que você se gesticula muda. Então esse seria um ponto que eu me arrependo de não ter começado antes. Hoje eu ganhei uns 15 quilos, um pouco mais forte, não estou forte, não estou do jeito que eu quero, mas já é uma boa melhora em comparação com o que eu estava antes. O terceiro hábito que eu me arrependo de não ter começado antes é o hábito de poupar dinheiro. Eu nunca fui de gastar muito, nunca fui de ficar gastando o que eu não tenho, sempre, por o contrário, né? Eu sempre gostei de guardar dinheiro, só que eu me arrependo de não ter guardado mais dinheiro, porque o tempo vai passando, você vai crescendo, vai amadurecendo, você vai percebendo que se você tivesse dinheiro guardado ia ser uma ajuda enorme, seja em um curso que você quer fazer, uma faculdade, em comprar roupa, né? Se cuidar, seja por prevenção, né? Uma reserva de emergência, em alguma coisa que possa acontecer e você não tem um dinheiro guardado para poder te suprir naquele momento. Por exemplo, hoje eu estou terminando de construir minha casa e com toda certeza se eu tivesse mais dinheiro guardado, eu teria terminado em menos tempo, teria usado menos o cartão de crédito e estaria mais tranquilo agora, né? Um outro hábito que eu me arrependo de não ter exercitado antes é o hábito de dizer não. Pode parecer um pouco besteira, né? Mas, principalmente jovem, a gente tem muito medo de dizer não para algumas coisas. Alguém te pede algo, alguém te pergunta algo e você tem medo de dizer não, você simplesmente sempre diz sim, né? Com aquele receio da pessoa não gostar de você, essa insegurança de não dizer não. E que traz uma consequência terrível, porque às vezes você tem que dizer não e você acaba não dizendo por se preocupar demais com a opinião da outra pessoa. E isso traz consequências e dois tipos de dores, né? Que é a dor da ação e a dor da não ação. A dor da ação é aquela dor instantânea. Alguém te pede algo, você diz não, e você sente aquele incômodo, né? Aquela pequena dor de, poxa, será que eu incomodei? O que essa pessoa deve estar achando de mim? Será que eu fui grosso demais por dizer não? Mas, com pouco tempo, ela passa. E aí vem a outra dor, que é uma dor que ela é um pouco mais sutil, porque você não percebe tanto, mas com o tempo você vai se arrepender e a dor do arrependimento pode ter certeza que é muito maior do que essa dor instantânea que eu mencionei antes. Porque você acaba não fazendo algo com medo do que pode acontecer depois ou que, enfim, alguém pode achar ou pensar de você. Você acaba pegando um trabalho, por exemplo, que você não conseguiria fazer e aí passa um tempo, você se arrepende de não ter dito não. Com certeza seria uma coisa que eu exercitaria antes. Também não seria uma coisa que eu voltaria no passado para mudar essas coisas, porque eu acredito que tudo isso foi necessário para eu me tornar quem eu sou hoje. São esses os 5 hábitos que eu me arrependo de não ter começado antes. Se você gostou desse vídeo, se identificou, achou interessante, achou que vai te ajudar no futuro, que inclusive, se você puder, já comece a praticar esses 5 hábitos antes. É isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Valeu!